Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje, na nossa aula de equações diferenciais ordinárias, nós vamos falar sobre EDOs de primeira ordem, homogêneas e do tipo não homogênea. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. O foco do nosso estudo não será a demonstração dessas propriedades, nem porque elas são válidas. A gente apenas vai entender o tipo de equação que vai aparecer. A partir disso, nós vamos formatar a resposta dela. E vamos fazer exercícios para treinar isso bastante, tá bom? Lembrando que sistemas de primeira ordem e de segunda ordem, eles vão aparecer principalmente no curso de circuitos elétricos. Então preste muita atenção nessa aula e, se necessário, anote para você depois conseguir lembrar das respostas. No curso de circuitos elétricos, eu vou dar a resposta baseada nas condições do nosso circuito. Pois bem, um sistema de primeira ordem é considerado homogêneo quando ele contém essa expressão aqui, a derivada da sua função incógnita y, mais a de t vezes a sua função incógnita y sendo igual a zero. Em que a ele é um termo que depende da sua variável t, só que esse termo aqui, como você pode ver, ele não é uma função incógnita, ele é uma função a qualquer. Lembrando que a função incógnita y ela está em função de t, que é a minha variável nesse caso. E também lembrando que essa daqui é a função que a gente quer encontrar que satisfaça aqui essa condição. Então, se eu pegar e encontrar essa função e substituir aqui, tirar a derivada dela e tudo mais, efetuar essas operações, é para dar zero, tá bom? Pois bem, uma vez que você tem essa formatação aqui, basta você utilizar essa solução aqui, que a sua função incógnita ela vai ser igual a uma constante k, que essa constante a gente acha ela a partir do problema do valor inicial, tá? Ela seria a nossa constante da primitivação. Essa constante multiplica, por sua vez, a exponencial elevada a essa integral aqui negativa. Então, fica menos a integral de at dt, em que a é esse termo aqui, tá bom? Que multiplica a sua função incógnita. Preste atenção no seguinte, essa resposta aqui, ela está formatada para esse tipo de equacionamento aqui. Dependendo da literatura, existem autores que passam todos os termos para o outro lado e deixam a derivada, a primeira, isolada. Tome muito cuidado, porque nesse caso vai alterar esse sinal aqui. Da forma que está esse equacionamento, ele vai estar descrito para essa resposta aqui. Lembrando que a equação é de primeira ordem porque ela só tem uma derivada, tá bom? Depois, a gente tem a equação de primeira ordem não homogênea. A diferença dela para a anterior é que a gente vai acrescer de um termo chamado termo forçante, que nada mais é do que uma função aqui separada. Então, você vai ter a derivada primeira da sua função incógnita, mais uma função multiplicativa em função de t, multiplicando a sua função incógnita, que vai ser igual a uma outra função de t, tá bom? A solução para isso é esse trambolho gigante. Vamos analisar com calma. Y, então, de t, que é a sua função incógnita, ela vai ser igual a exponencial elevado a menos a integral de at dt. Então, é parecido com a informação anterior, multiplicando quem? K mais essa outra integral aqui. Então, perceba que se eu fizer essa multiplicação, opa, eu tenho aqui como se fosse a minha EDO de primeira ordem homogênea. Só que aí eu tenho a contribuição de bt. Então, eu tenho que fazer esse outro termo. É daqui que surge essa integral. Então, eu vou ter essa integral enorme de e elevado a, positivo nesse caso, integral de at dt. E aí você vai ter uma exponencial aqui com algum valor, multiplicando bt, que é essa função aqui, em relação a dt. Aí você resolve essa integral. Resolveu essa integral, você multiplica por esse outro termo aqui, tá bom? Então você vai ter dois termos aqui se somando. Um que vai ser vindo da parte homogênea e outro que vai ser com a contribuição do seu termo bt, ou termo forçante, que nem você vai encontrar em literaturas. Vamos fazer então dois exemplos. Um para cada uma dessas equações que você vai ver como é bem simples, não tem segredo. Bem, no nosso primeiro problema, então, nós temos essa equação aqui. Derivada primeira de y mais 2xy é igual a zero. Pois bem, quando você olha esse problema, a primeira coisa que você percebe é o seguinte. Como a derivada está em y, eu sei que a minha função incógnita ela é y de x, tá? Então a gente tem que deixar claro isso. Segundo, o problema, quando a gente estiver resolvendo ele, se nada for dito, você sabe que esse x aqui, ele é a nossa variável, tá? Porque se ele não fosse um x, ele seria uma constante, só que aí ou ia trocar por um número ou ia deixar bem elucidado, tá bom? Então, se você olhar uma equação desse tipo aqui e nada for dito, você sabe que é y de x e esse x aqui é a sua variável, tá bom? Pois bem, você olha aqui, você vê o seguinte, ele já está formatado
como uma EDO de primeira ordem homogênea. Então, o que a gente tem que fazer? É só aplicar a resposta formatada para você resolver isso. Então, eu tenho que y, ele vai ser igual a constante k, que é da sua primitivação, e aí você resolve ela pelo problema do valor inicial, multiplicado por e, elevado a menos a integral de AT dt, certo? Lembrando que isso daqui, esses nomes t, k, etc., são nomes que a gente dá genéricos, você pode substituir depois, que é o que a gente vai fazer. Percebe então que eu tenho que encontrar agora quem que é meu AT, para eu primeiro resolver essa integral e depois substituir aqui. Olha só que interessante, o meu AT é esse termo aqui, o 2x, ele é o AT. Como está em função de x, eu vou deixar tudo em função de x, só mudar o nome da variável. Então, eu vou ter aqui, ó, resolvendo primeiro essa primitiva aqui, só para a gente ter noção do que está fazendo. Então, eu vou ter menos a primitiva de AT dt, sendo igual ao quê? Sendo igual a menos a primitiva de 2x dx. Essa primitiva aqui ela é fácil de resolver, se você viu as playlists de cálculo do canal. Então, você vai saber que ela é igual a menos x aqui integrando vai ser x ao quadrado sobre 2. Cancela com esse 2, vai ser menos x ao quadrado. Ah, mas teria que somar uma constante aqui. Sim, é por isso que a gente tem ela já aqui formatada na nossa resposta, tá bom? Então você não precisa dessa constante aqui. Então dessa forma eu tenho que y é igual a k vezes e elevado a esse negócio que a gente acabou de calcular, menos x ao quadrado. Prontinho, acabamos de encontrar a resposta da nossa função incógnita. Então, o nosso y de x que satisfaz essa equação aqui, essa EDO, vai ser justamente k, que é uma constante que vai depender do meu problema, do valor inicial, vezes e elevado a menos x ao quadrado. Então, se eu falar pelo PVI que eu quero que para y de 0 essa função seja igual a 3, então eu teria que fazer o seguinte, y de 0 é igual a 3, então 3 é igual a k vezes e elevado a menos, quem que vale x vale 0. 0 ao quadrado. Então, nesse caso aqui vai dar e elevado a 0, que vai ser 1. Então, eu tenho que k é igual a 3. Então, para essa solução específica para esse PVI, então eu teria que y é igual a 3 vezes e na menos x ao quadrado. Sempre relembrando o teorema do problema do valor inicial, tá bom? Então, para esse caso específico, vale 3k. Mas essa formatação aqui inicial nossa, y é igual a k e na menos x ao quadrado, é a formatação genérica, independente da sua condição de contorno, tá bom? Vamos agora para o próximo exemplo, falando sobre a não homogênea. Nesse caso agora, a gente tem uma equação muito similar, que ela vai ser o seguinte: derivada primeira de y mais 2xy é igual a x. Perceba que, nesse caso, como nada é dito, eu sei, então, pela derivada que y de x é a nossa função incógnita e x é a nossa variável, tá bom? Pois bem, qual que é a resposta disso daqui? Ela já está formatada na forma que eu passei para vocês, em que a gente vai ter o termo AT, que é esse que multiplica o x, e eu vou ter o termo BT, que ele está isolado. Por sua vez, eu sei que é uma de primeira ordem, não homogênea, devido ao termo AT, BT e que eu só tenho uma derivada aqui. Então, a minha resposta, ela fica formatada como? Ela fica y, que é a minha função incógnita, vai ser igual a e elevado a menos a integral de AT dt, multiplicando quem? K, que é a nossa constante de primitivação, mais a integral de e elevado a mais a integral de AT dt, multiplicando b de t em relação a t. E aí fecha aqui os parênteses. Então, para a gente não ficar se confundindo nesses cálculos, o que a gente vai fazer primeiro? Resolver essa integral aqui em relação a AT, tá bom? Positivo. Então, eu vou ter que a integral de AT dt, como a gente é a mesma AT do item anterior, eu sei que essa integral de AT dt, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x ao quadrado, dado do exercício anterior. Então, é só você resolver ela. Beleza, isso vai facilitar para a gente. Depois, eu vou ter que resolver essa outra integral aqui dentro. Então, vamos resolver ela primeiro, depois a gente vai substituindo os valores aqui na equação. Então, só vou organizar a tela. Então, aqui na tela a gente tem o nosso problema inicial, a gente tem a resposta formatada, a gente tem a primeira integral, vamos fazer a segunda, começar aqui no canto esquerdo, aí eu vou me movendo para a direita. Então, eu vou ter a integral de e elevado
a quanto? X ao quadrado aqui, tá? Substituindo. X ao quadrado. Vezes BT. Quem que é BT? BT é X. Em relação a X, tá? Já que a nossa variável agora é de interesse, eu mudei o nome dela de T para X. Se você olhar isso daqui, você vai ver que você precisa aplicar o método UDU. Se você não sabe, volta na playlist de cálculo do canal, que lá aparece primitivas pelo método UDU. É facinho a aula. Então você vai chamar o quê? Você vai chamar x ao quadrado igual a u. Então quando você fizer a derivada de u em relação a x, vai ser a derivada de x ao quadrado em relação a x, que é igual a 2x. Você iguala essas duas partes aqui, já que é tudo uma mesma igualdade. Você obtém o que então? Você obtém que du sobre dx vai ser igual a 2x. Isolando os termos, então você vai ter que du sobre 2 é igual a x vezes dx. Opa, interessante. Essa parte aqui final é o que a gente vai precisar. Então eu vou vir aqui para esse canto, fazendo a substituição, eu vou ter a primitiva de e elevado a u, porque u é igual a x quadrado, vezes x dx. X dx é du sobre 2. Du sobre 2. Legal. Como é uma constante, cai para fora. Isso daqui é meio primitiva de e na u du. A gente sabe que a primitiva de e elevado a u é igual a e elevado a u. Então eu vou ter que isso daqui é igual a meio e elevado a u. E a constante, Roberto, já que é uma primitiva, não precisa, como eu já mostrei para vocês, a constante já está inserida aqui fora, tá? A fórmula, a equaçãozinha aqui para você achar a função incógnita, ela já considera essa constante da primitivação. Então, beleza, então a gente achou o nosso valor. Só que não terminou, por quê? Está em função de u. Quanto que vale u? X ao quadrado. Então, a resposta disso daqui vai ser igual a meio e na x ao quadrado. Pronto, vamos anotar isso daí. Então, anotando aqui a parte, a gente sabe que a integral de e elevado à integral de at dt multiplicando bt dt é igual a meio e elevado a x quadrado, que é justamente essa parte aqui grandona. Então, basta a gente substituir aqui. Então, eu vou ter que y é igual esse primeiro termo aqui, só que com menos aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser e elevado a menos x ao quadrado, multiplicando k, somado com esse outro termo. E quanto que vale meio e elevado a x quadrado? Fazendo aqui a distributiva, então eu vou obter que y, que é a nossa função incógnita, é igual a k vezes e elevado a menos x ao quadrado. E aí, quando você pegar isso e multiplicar e na menos x quadrado com e na x quadrado, isso daqui dá 1. Porque você vai estar, por regra de potências, somando esses expoentes, que vai ser elevado a zero, que vai dar 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que meio. Então, mais meio. Se você quiser, faça a simplificação com mais calma aí na sua casa. Pois bem, se você quiser aplicar o problema do valor inicial, você vai encontrar aqui um valor de k para um valor qualquer que você queira. Aí eu deixei para você treinar, eu já mostrei no primeiro exercício, e aí a gente cumpre com o objetivo hoje da aula. Era só isso, você vê que você acabou de encontrar a sua função incógnita, que satisfaz essa equação aqui, diferencial de primeira ordem, não homogênea, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Se inscrevam no canal, se você gostou, curta e compartilha. E também acesse a nossa página no Facebook, sempre estou postando novidades por lá. Muito obrigado, até a próxima aula.